Seja bem-vindo a GeoPapers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou a Marina Apostólico. E hoje a gente vai conversar sobre gravidez ectópica, gestação ectópica, os desafios do diagnóstico e os desafios do tratamento. Tema bem interessante, né, Má, para a gente poder discutir, assim, porque é um tema que, com certeza, a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Sim. E, às vezes, não é aquele caso clássico, né, daquele diagnóstico bonito, né, que a gente olha, assim, e pensa, não, ok, esse é um caso que eu vou indicar metotrexato ou esse é um caso que eu vou indicar cirurgia, né? Às vezes, tem várias outras coisas junto, né, e o diagnóstico não é tão claro, assim, né? Pois é, né? Acho que principalmente agora que a gente está tendo mais acesso a exames de ultrassom nos pronto-socorros, obstétricos por aí, a gente acaba fazendo um diagnóstico um pouquinho mais precoce. A gente até suspeitava às vezes, mas ficava com dificuldade de dar o diagnóstico final, porque a gente não conseguia fazer às vezes um ultrassom, né? Exato. Aí agora a gente consegue fazer o diagnóstico mais precoce. E também a gente começou a pensar um pouco mais em ectópica, né? Eu ainda falo que eu acho que esse é um tema muito importante, porque é a principal causa de morte materna no primeiro trimestre no mundo, né? Então, gravidez ectópica mata. Exatamente. Se a gente não fizer diagnóstico. E mata mesmo. É uma morridinha. Uma paciente jovem, saudável. Se a gente não pensar em ectópica e não agir e perante a suspeita, a gente pode perder a paciente jovem saudável, né? Com certeza. Então vamos começar conceituando o que é a gestação ectópica e onde que ela pode acontecer. E Jader, então, gestação ectópica, a gente vai lembrar, ectopos, né? Ectopos é uma palavra grega que fala fora, né, de onde eu queria. Tá fora do lugar, tá? Fora da onde eu queria. Então, fora do útero, no caso da gestação ectópica. É uma gravidez que não está dentro da cavidade uterina. Então, ela pode estar em qualquer lugar que não a cavidade uterina, né? A gente tem aí o clássico do clássico, que a gente tem mais de 96% das vezes que é na tuba uterina, né? Ah, mas a tuba uterina não é útero. Não é corpo uterino. A tuba uterina é um órgão anexo aí ao útero, tá? Mas eles só são vizinhos, são vizinhos. Mas cada um tem o seu papel, eles só são vizinhos. Ela é para acontecer a fecundação, não a implantação. Exatamente, então é ectópica, né? Mesmo dentro da tuba tem localizações diferentes ali que podem acontecer, mas a grande maioria das vezes, né, a gravidez ectópica acontece na ampola da tuba uterina. Mas pode acontecer no ovário, é mais raro, mas acontece. Pode acontecer no colo do útero, Jader. Uma gravidez ectópica cervical pode acontecer no abdômen da paciente. É mais raro, mas pode acontecer. Às vezes a gente tem aí a fertilização e cai para a cavidade. Tá certo? Porque a gente tem que lembrar que a tuba e o ovário, elas não são grudados, né? Que nem vem no livro, né? A tuba vem aqui e o ovário tá aqui no livro, né? No desenhinho da anatomia. Não, a tuba tá aqui, o ovário tá aqui. A gente precisa eles precisam se comunicar para esse ovário cair nas fímbrias, ser recebido, acontecer a fecundação. Às vezes acontece isso, mas cai para a cavidade. E evolui, né? Por algum motivo X. Exato. E a gente tem uma gravidez, às vezes, que a placenta vai aderir no fígado da paciente. Pois então. A gente também percebe que está aumentando bastante o caso de um tipo de gravidez ectópica, que é a gravidez ectópica de cicatriz cesárea. Porque o nosso país é um dos campeões cesariana no mundo. Essas pacientes vão engravidam novamente. E aí, se o embrião nida na região próxima da cicatriz, às vezes acaba infiltrando a cicatriz da cesárea. E é uma gravidez ectópica. Ah, mas como assim? A cicatriz cesárea não está dentro do útero? A cicatriz da cesárea não é cavidade uterina, é uma cicatriz da cesárea. E a gente pode ter a infiltração desse embrião tanto para fora, tá certo? Quanto para dentro. E às vezes a gente faz acretismo nessas situações, numa gravidez ectópica. Pois então, olha só. Uma loucura, né? Mas o mais comum mesmo é a gente encontrar aí na tuba, na região ampular da tuba uterina.
E me conta uma coisa, Marina, por que acontece a gravidez ectópica? Quais são os fatores de risco para a gravidez ectópica e por que ela acontece, né? Por que o embrião vai lá e implanta na tuba uterina, ao invés de viajar, né, até a cavidade Sim. uterina e implantar no local certo? Vamos falar mais do que é mais habitual realmente, que é a tuba. Então, o que acontece? A tuba uterina é um órgão que tem um tecido ciliar dentro, né? A gente precisa ter uma motilidade. Então, na hora que a gente precisa ter uma tuba, primeiro, pérvia, que consiga fazer com que os espermatozoides encontrem um óvulo aí nas fímbrias, né? Tem ovulação, essa tuba ela precisa ter mobilidade, chegar, pegar esse óvulo, os espermatozoides têm que chegar a encontrar esse óvulo, eles têm que ter tem que acontecer a fertilização, a formação do embrião, só que esse embrião precisa fazer o caminho contrário de volta para cair na cavidade, né? Só que se eu tenho uma tuba que não tem uma motilidade adequada, que não tem esse tecido ciliar que ajuda a levar esse embrião para a cavidade, aí, às vezes, esse embrião simplesmente para a progressão e ele acaba aderindo naquela região mesmo. E isso acontece quando eu tenho lesão dos cílios, como, por exemplo, pacientes que fumam, pacientes que tiveram infecções tubárias, principalmente quando a gente está falando aí de clamídia e gonorreia, que faz essa lesão, aquelas pacientes que têm a salpingite, né? A doença inflamatória pélvica que atinge a tuba uterina, uma salpingite, muitas vezes tem essa lesão. A gente sabe que alguém que já teve uma DIP, ou uma DIPA, depende de onde você tá, você vai falar desse jeito, com lesão tubária tem uma chance 12 vezes maior de apresentar uma gravidez ectópica ao longo da vida, principalmente por clamídia. Aí tabagismo, aí endometriose, se eu tenho uma endometriose que faz a minha tuba uterina ficar mais rígida, atrapalha também na motilidade, ou às vezes a endometriose pode obstruir a minha tuba uterina, acumular líquido, fazer uma hidrossalpinge por isso, e aí eu tenho lesão aí da camada ciliar da minha tuba, e aí o embrião acaba nidando no lugar errado. Uhum. E procedimento de reprodução assistida também, né? A gente sabe Também. que tem mais chance, né? E às vezes acontece, né, mas em paciente sem nenhum fator de risco, né? Exato. Pode acontecer assim, paciente zero fator de risco, né? Pode acontecer também. Então, realmente aí é uma condição que a gente tem que estar atento, né? Que qualquer médico tem que estar super atento aí sempre ao diagnóstico. Com certeza. E uma outra coisa que eu acho talvez legal a gente falar, que a gente tá aqui num canal onde a gente não tá falando só do protocolinho, né? Um bate-papo super tranquilo, é que assim, clamídia é a IST mais prevalente no mundo. E é muito, às vezes, assintomática na mulher e no homem, né? E a paciente, às vezes, nunca soube que ela teve contato com a clamídia. Aqui no Brasil, a gente não tem aí nenhuma orientação de sociedade de rotina de pesquisa de clamídia. Mas já nos Estados Unidos, Jader, a gente tem orientação em uma população de maior risco de contato com a clamídia de se fazer pesquisa direta na rotina ginecológica, principalmente assim, pacientes com menos de 25 anos com vida sexual ativa, quando ela muda de parceiro sexual, a gente coleta para ver se tem clamídia para poder tratar, para evitar realmente essas lesões na tuba e a morbidade ou infertilidade no futuro reprodutivo dessas pessoas. Não é, e realmente é uma coisa da gente discutir, assim, eu acho que clamídia sempre foi um problema, né, porque, tem gente que pede rastreamento de rotina, tem gente que não pede, a gente realmente não tem, assim, né, uma diretriz oficial, um protocolo, e eu acho que muito por conta não só, enfim, se a gente for pensar populacionalmente, política pública, mas também por conta da clamídia mesmo, né, porque ela é uma bactéria difícil, né? Ela é uma bactéria que tem comportamento de vírus. Sim, então, intracelular obrigatória, intracelular obrigatória, né? Ela é difícil de pegar, assim, né? Então, Exato. O exame de maior acurácia seria um PCR, né? Sim. Biologia molecular, então Pensando é difícil, em medicina populacional, em conseguir esse exame para toda a população e estabelecer uma rotina, isso é muito complicado. Aí, realmente, a gente percebe que as pessoas que têm acesso a esse exame são as pessoas que estão aí no meio privado, que consegue fazer esse exame aí de rotina. Mas nos Estados Unidos, aí, eles colocam isso na parte de medicina populacional para um grupo
específico, né? Então, tem alguns que eu não vou lembrar todos agora, mas mulheres abaixo dos 25 anos com vida sexual, se mudou parceiro, se tem algum sintoma, se tem múltiplos parceiros, se é profissional que trabalha com sexo, entre outros. Uhum. Acho super legal a gente falar Com nisso. certeza, com certeza. E deixa eu te perguntar assim, ó, Má, quando é que a gente vai pensar em gravidez ectópica? Quais são os sinais e sintomas de gestação ectópica? Quando a paciente chega pra gente, assim, o que ela vai relatar que vai fazer a gente pensar, né, em gravidez ectópica? Bom, a gente tem que lembrar sempre no diagnóstico sindrômico, né? E nos diagnósticos diferenciais de sangramento da primeira metade da gestação. Então, a paciente normalmente vai chegar se queixando de um sangramento e um beta positivo. Eu tô grávida e sangrei. Mas ela pode, às vezes, sentir uma dor mais localizada em fossa ilíaca direita ou esquerda. Então, é uma paciente que a gente vai inicialmente pensar que pode ser uma ameaça de aborto, um abortamento. Mas ela fala, ó, meu sangramento foi vermelho vivo. Isso é super importante, porque ela tá produzindo aí o HCG, e na hora que a gente tá tentando fazer a descidualização daquele endométrio, não tá rolando, porque não tá implantado ali. E aí a gente tem o quê? Uma proliferação endometrial importante, e sangra é o fenômeno de Aristelas, né? Que é super tradicional. Então, essa paciente, ela não vai sangrar escuro, muitas vezes. Ela vai sangrar o endométrio, porque eu não tenho nada grudando no útero. É realmente uma resposta pelo hormônio da gravidez que tá rolando, mas não tem nada grudado ali. Uhum. Então, é super legal de lembrar isso. Então, uma paciente que fala, sangrei vermelho vivo, tô com cólica e tô grávida, tenho um teste de gravidez positivo, tem uma dor mais específica, uma dor estranha, sempre tem que pensar em prenhez ectópica. É, por isso que é importante, né, a gente examinar bem abdômen, né? Às vezes eu acho que é uma coisa que a gente, ginecologista, peca um pouco, né? E eu me incluo nisso. Mas tamo Às junto. vezes a gente acaba fazendo o exame ginecológico, né? Porque a gente pensa assim, tem um monte de paciente para atender, né? E a gente esquece de examinar abdômen, né? Então o exame do abdômen é fundamental. É imprescindível, né? A palpação superficial e profunda do abdômen, fazer o teste para ver se ela não tem irritação peritoneal, Bloomberg, né? O Bloomberg, Então, assim, é muito importante a gente fazer, né, todo o exame físico. E eu acho também que é importante, como a gente está falando para todo mundo, né, para todos os colegas, não só para ginecologistas, Claro. lembrar que muitas vezes elas não sabem que estão grávidas, né? Sim, Então, maravilhoso às falar vezes isso. as pacientes têm dor, né? Eu tenho uma dor ali em fossa ilíaca, e a pessoa já começa, apendicite, né? Já começa a pensar, né, em diagnósticos de abdômen agudo. Litíase renal. Litíase renal, É um clássico também. exatamente. Então tem que lembrar sempre, sempre, sempre que dor abdominal em mulher, uma das perguntas mais importantes é a DUM. Tem que E perguntar. na hora que vai pedir os exames laboratoriais, mesmo que ela ajude de pé junto pra você que tá uma pílula direito, coloca um beta-HCG ali, junto da amilase, do hemograma, da urina, do exame de urina, coloca o HCG. do raio-x de abdômen. O beta na mulher na menacme que tem vida sexual ativa é imprescindível, né, Imprescindível. Sabe que assim, eu lembro quando eu passei na cirurgia, quando era interno ainda, né? Eu lembro do residente perguntando assim, tu tem alguma chance de estar grávida? Eu ainda pensei, pergunta errada. Perguntou errado. Pergunta errada. Não se pergunta se tem alguma chance. Tem que perguntar a data da última menstruação, porque a chance dela responder não, claro que não. Imagina, ele tira, né? Eu não tô grávida, ele não ejacula dentro. Exato, exatamente. Então sempre tem que perguntar a data da última menstruação. Essa é a pergunta certa, né? Sim. Aí, opa, peraí, só um pouquinho, tá atrasada essa menstruação, né? E então tem que pedir o HCG. Mulher com dor abdominal sempre tem que pedir o HCG. Inclusive pra se proteger, né? Se você acha, mesmo que ela prometa, fala, eu sou virgem, pede. É uma maneira de você se proteger e com certeza, porque às vezes ela tá do lado de um parente que não sabe que teve relação, ela sofreu algum abuso e ela tem vergonha de dividir. Então pede, cara, pede HCG. É uma paciente na menacme, com abdômen agudo, com chance de ter uma gestação, pede o exame. Eu acho que essa é a grande dica. É, com certeza. Legal falar isso. Você tava falando que o ginecologista, ele peca às vezes no exame abdominal. Eu vou falar ainda mais pra você, tá? Bom, você também trabalha com residente, né, Jadri? Uma das coisas que me deixa mais angustiada é que as pessoas vão fazer um toque vaginal e parece que elas esquecem que o toque é bimanual e que tem que palpar as duas fossas ilíacas. Só quero ver se tá fechado o colo do útero, né? Então vai lá. Tá fechado. Gente do céu, tem
tem que palpar fundo do útero e os anexos. Muitas vezes, numa ectópica, quando a paciente tem um sangramento de primeira metade, na hora que você palpa o anexo onde está a ectópica, ela sente um desconforto maior, você sente uma massa, tá? Então, te dá um super ajuda. Então, toque vaginal, gente, não é só para ver se o colo do útero tá impérvio ou pérvio, não. É pra gente palpar também aí as fossas, combinado? Muito bom. Má, deixa eu te perguntar assim, ó, em relação ao diagnóstico, o que a gente tem aí de ferramenta, né, para a gente fazer o diagnóstico de gravidez ectópica? Então, na suspeita de uma gestação ectópica, o ideal é que a gente consiga fazer um beta-HCG quantitativo, que é diferente daquele qualitativo, que é normalmente o que a paciente fez, né? Então, não adianta pedir, às vezes, um beta de urina. Eu preciso ter aí o valor do beta, quantidade, né? O numerinho, é importantíssimo. E um ultrassom. Fundamental a gente ter um exame de imagem associado para poder fazer o diagnóstico. Porque se a gente tiver um beta com um valor discriminatório que a gente fala aí hoje em dia, tá meio polêmico aí nos novos protocolos, mas eu vou tentar simplificar porque a gente tá falando aí com generalistas, né? Então, um valor de beta acima de 2.000, a gente teoricamente consegue ver embrião, saquinho gestacional, na verdade saquinho gestacional, tá? Não é nem embrião, intracavitário em 97% das vezes. Então, se eu tenho um beta-HCG superior a 2.000 milunidades internacionais e um ultrassom que a cavidade uterina tá vazia, a gente tem que procurar onde está esse saco gestacional, porque ele tem que estar em algum lugar. Se não tá dentro da cavidade, é ectópica. Aí a gente vai procurar onde? Nos anexos, na tuba uterínica esquerda e direita, que é a grande maioria das prenheses ectópicas. Se não encontrar em nenhum dos dois anexos, bem, procura que tá em algum lugar, ok? Não, e é interessante porque às vezes a gente até vê uma imagem no anexo e pensa que pode ser uma outra coisa, né? Sim. Um corpo lúteo hemorrágico, né? Ou... um teratoma. Ou um teratoma. Aí a gente olha e pensa, não, mas isso aqui pode ser que seja outra coisa. Não, mas com o beta-HCG positivo, né? Acima de 2.000, né? Nem não tem outra coisa para ser, né? É uma gravidez ectópica. Sim. E isso é interessante porque é um ponto de muita polêmica, né? Porque a gente tem uma grande divergência nas literaturas, né? Sim. A gente tem aí diretrizes que falam em 2.000, tem diretrizes que falam em 1.500. E a diretriz do Ministério da Saúde, né? Que foi publicada em 2022, fala em 3.500. É desesperador a gente falar isso. Eu não quis falar, né? O Jader quis. Porque eu falei assim, pô, a gente tá aqui, né? No nosso videocast, falando com clínicos, pediatras, ortopedistas. E aí a gente vai falar da grande polêmica, né? Mas sabe o que foi muito legal? Quando eu fui, inclusive, estudar um pouco mais sobre o tema, porque a primeira vez que eu li, eu admito que eu choquei, falei, Cacilda, eu vou atrás dessa informação, eu vou ler o artigo que tá me contando isso, eu quero me inteirar, porque nós, às vezes, somos um pouco contrários à informação nova, a gente lê e fala, pô, mas minha vida inteira eu aprendi isso, vai mudar agora? Na verdade, eu achei muito legal, porque existem, assim, uma pequena quantidade de gestações. Existem alguns relatos que apareceram sacos gestacionais tópicos com beta acima de 2.000 e que, quando a gente pega o 13.500, Jader, a nossa chance é basicamente 0,00001 de não ter nada. Então, esse valor de 3.500, ele sai de uma publicação que mostra que só apareceu saco gestacional tópico com esse valor de beta. Então, assim, foi a maneira onde eles tentaram minimizar ao máximo o risco de você indicar um procedimento invasivo numa paciente sem sintoma. Então, talvez o mais importante de falar é que é uma gravidez sem localização determinada. A paciente, ela, por exemplo, não tinha sintoma de ectópica. Aí tudo bem, eu posso levar em consideração os 3.500. Mas o 2.000 vai ser utilizado para aquela paciente que tem sintoma que me faz pensar em ectópica. Então, o meu valor discriminatório de beta para paciente que tem sangramento, dor, tem cara de ectópica, cheiro de ectópica, gosto de ectópica, 2.000 me basta. Agora, se é aquela paciente que veio fazer o pré-natal, ela coletou um beta quantitativo, ela não sente absolutamente nada. O beta quanti dela veio 2.500 e eu não achei nada, e ela tá estável,
eu posso esperar até os 3.500. Então, eu acho que o grande segredo da gente falar aí do valor discriminatório do beta é esse. Quem é esse ser humano? É um ser humano que tem cara de ectópica, cheiro de ectópica? 2.000 é o que a gente tem de orientação. Eu não preciso esperar mais. Porque se eu esperar mais, talvez rompa, né? Agora, se é uma paciente que descobriu esse valor de beta quantitativo, mas não sente absolutamente nada, a gente pode levar até os 3.500. E é exatamente isso que você falou, né? Essa questão da gente minimizar os diagnósticos errôneos. Eu acho Claro. que esse foi o grande objetivo, né, dessa diretriz do Ministério da Saúde, do tipo 13.500, bom, não tem como, né? Acima de 13.500, definitivamente nada dentro do útero, né? Acima de 13.500, com certeza é uma gravidez ectópica, né? Procure em algum lugar. Procure em algum lugar. Eu acho que é mais uma questão, assim... É aquela história do trade-off, né? Que tanto a gente estuda em epidemiologia, assim, né? Sim. Então, acho que ficou esse 13.500 como oficial. Mas a gente sabe que é bem isso, né? Quando a gente tem outros elementos clínicos, como a dor, né? O atraso... A massa anexial. A massa anexial, a gente já Sim. consegue fazer o diagnóstico antes disso. Se você vê um né? saco gestacional com embrião na região para-ovariana e tem um beta de 1.800, você não vai esperar o 2.000, né? Exato. O diagnóstico tá feito. Exato. Não vou esperar o negócio complicar. Então, Mar, como é que a gente faz o tratamento da ectópica? Então, a gente fez o diagnóstico, né? Realmente temos uma gravidez ectópica, né? Então, a gravidez ectópica, a gente sabe que é uma gravidez, tá lá na tuba, né? É uma gravidez inviável. Se ela continuar crescendo, ela vai romper a tuba, né? Então, o que a gente tem de opções de tratamento? Tanto para as ectópicas tubárias, quanto para as não tubárias. Beleza. Bom, falar especificamente isso precisa de uma super aula. Então, eu vou tentar fazer um global raciocínio. Eu acho que, como quase tudo em ginecologia e obstetrícia, assim como a gente já falou em diversos outros bate-papos que a gente teve aqui, super depende. Depende do quê? Depende do histórico da paciente, da paridade da paciente, se ela já tem aí a tua prole constituída. Então, assim, uma paciente que tem uma gestação ectópica e ela tem uma prole constituída, a gente vai acabar tentando resolver essa situação. Então, a gente vai indicar cirurgia e, em geral, a gente vai acabar indicando uma cirurgia radical de fazer a retirada da tuba uterina, pensando aí na gestação ectópica tubária, que é a mais comum. Ah, mas independente do valor do beta, se tá dobrando, se não tá... Gente, é uma pergunta simples que a gente vai fazer para ela. A senhora deseja ter mais filhos? A senhora já tem a tua prole constituída? Ai, doutora, aconteceu essa gravidez aqui? Então tá bom, então vamos tirar, porque aí a gente sabe que não vamos ter encrenca, né? Agora, naquela paciente que tem um desejo reprodutivo e que não tem a sua prole constituída, aí sim a gente vai entrar naquele fabuloso mundo do tratamento expectante, tratamento clínico com quimioterápico, que é o metrotexato principalmente, ou cirúrgico, né? E se cirúrgico vai ser um cirúrgico radical, que a gente fala, que é a retirada da tuba completa, ou se o cirúrgico pode ser uma salpingostomia, pelo menos, que aí a gente vai ter riscos e benefícios individualizados. Então, talvez o raciocínio que o clínico precisa ter, que o cirurgião seria o único cirurgião aí do plantão e que chega uma ectópica, que ele precisa ter é isso. Pergunta para a mulher, a senhora deseja ter mais filhos? Isso aconteceu sem querer? Ou qual que é o teu antecedente? Porque você sabe, Jader, que se você já teve uma ectópica na vida, tua chance de ter uma segunda ectópica é 20 vezes maior. Ok. Ainda bem que a chance de você ter uma ectópica na vida é menor que 2%, né? Então, se aumentar 20 vezes, assim, ainda você tem uma boa chance de você conseguir ter uma gestação tranquila pela outra tuba, por exemplo. Mas o que a gente tem que pensar os fatores principais, né? Primeiro, pra gente fazer um tratamento conservador, eu preciso de desejo da minha paciente. Então, eu sempre vou perguntar pra ela isso. Beleza, a paciente tem desejo. Eu vou ver o tamanho da massa, se eu tenho ou não tenho embrião presente, que quando eu já tenho embrião, uma gestação já mais avançada, já invadiu bastante aquele tecido tubário, é muito difícil dessa tuba ser viável fazendo algum tratamento que não seja o cirúrgico radical. A gente também precisa ver estabilidade, obviamente, da paciente. Paciente instável não se discute, aí é cirúrgico de qualquer maneira. E a gente precisa ver se ela tem alguma contraindicação ao uso do metrotexato.
tá? Então, é isso que a gente tem que imaginar. Aí tem diversas situações específicas que a gente vai acabar ditando, que são protocolinhos, mas que eu nem sei se vale muito a pena a gente ficar adentrando aí. É questão de prova, questão de estudinho. Nosso bate-papo aqui é mais para orientar. Então, eu vou orientar que eu tenho a opção de fazer metrotexato em gestações que são ectópicas e que não são ainda muito avançadas. Mas o metrotexato, por exemplo, se é uma paciente que tem uma hepatopatia, não posso usar. Essa paciente tem que ser orientada que, às vezes, uma dose só não vai ser o suficiente. Que ela pode usar o metrotexato e ter uma elevação de beta-HCG e romper a tuba uterina de qualquer maneira. Que não necessariamente, depois de fazer esse tratamento, a tuba vai ficar viável para uma próxima gestação. Então, a gente tem que sempre aí colocar risco-benefício para a mesma. E quando a gente vai indicar uma cirurgia conservadora, que a gente vai tentar manter essa tuba, falar que essa paciente vai ter uma cicatriz naquela tuba e que talvez, se ela for engravidar, uma próxima vez ela tenha uma chance elevada de ter uma nova ectópica ali. Então, eu acho que o tratamento de uma paciente estável e que tem uma gestação ectópica passa muito por decisões compartilhadas e deixar muito claro para a pessoa, se ela tiver condições de compreensão, que não necessariamente fazer um tratamento conservador significa que aquela tuba vai estar bacana. Se o beta estiver caindo, se for um beta abaixo de 1000, você sabe que a gente pode simplesmente esperar, né? Exato. É o que a gente falava antigamente de aborto tubário, né? Aborto tubário, isso aí. Uhum. Essa nomenclatura não existe mais nos protocolos do Ministério da Saúde. Mas, assim... haja coração, né? É difícil, é difícil. Sabe que eu tenho uma experiência bacana, assim, com tratamento clínico, né? Aquela paciente que tem isso aí, um saquinho gestacional pequeno, né? Menos de 13,5, 4 centímetros, beta-HCG menor que 5 mil. O embrião sem BCF, né? E eu vejo, assim, os casos que eu tive, assim, todas as pacientes ficaram bem, assim, com o metotrexato. Mas é exatamente isso, a gente tem que explicar para a paciente que é uma tentativa, né? Às vezes até pode precisar de uma nova dose, né? Sim. Então tem que explicar que é uma tentativa e que o metotrexato é um quimioterápico, na verdade, né? Mas os casos que eu vi, até hoje todos deram certo, assim, foram bem sucedidos, assim, e aí a gente conseguiu poupar, né, da paciente uma cirurgia. Mas, obviamente, se ela não preenche critério, né, para uso do metotrexato, aí realmente o tratamento cirúrgico, ele acaba sendo melhor, assim, acaba sendo mais adequado, né? Perfeito. Você sabe, Jader, que uma coisa que eu reparo muito das pacientes que optam por fazer o metotrexato, muitas vezes elas têm uma visão de que o metotrexato vai deixar a tuba dela inteira e pronta. Então, às vezes eu acho muito legal usar... Eu tive um único caso que eu vi que fez a primeira dose de metro e foi fazer a avaliação do beta 4 dias depois, que é quando a gente faz a primeira avaliação, quando a gente vai fazer o metotrexato. E no caminho do hospital, ela rompeu a tuba. Aí ela já chegou e já foi pra... Eu tava de plantão nesse dia, eu ouvi falar desse caso, porque virou fofoca, né, no WhatsApp do plantão, e tinha rompido. E foi um dos casos que eu vi alguns outros casos que deram certo, que pouparam, mas a maioria das vezes, aí é uma opinião minha, não tô falando que é medicina baseada em evidência, a gente vai fazer uma histerossopingografia depois e a tuba não tá, aquelas coisas. Como é que é a tua experiência com isso? Não, realmente, assim, pode ter essa questão da tuba não tá, e aí aumentar mais a chance, né, de uma nova ectópica, né, realmente, isso pode acontecer. Mas, assim, eu acho que é válido pela questão da morbidade, né, assim, é muito menos mórbido um tratamento clínico do que um tratamento cirúrgico, né? Então, mesmo sendo com um quimioterápico, né? Mas eu já tive um bate-papo muito interessante com uma oncologista ginecológica maravilhosa, que eu tive super prazer de trabalhar junto. Ela falou, essa dose de metotrexato aí não mexe quase com nada de reserva ovariana, né? Que é um medo do ginecologista. Eu fui estudar um pouco mais sobre metotrexato, por conta também de mola, de neoplasia trofoblástica gestacional, alguns casos que eu tive. E a gente sempre tem aquele medinho, né? Mas quando a gente vai fazer a dose pré-ectópica, é uma dose super baixinha. A gente tem... ela me disse, né? Que a gente tem pequena relação com alteração aí na qualidade dos óvulos por conta de ser um quimioterápico. Fiquei mais tranquila, fiquei feliz.
E me conta assim, Mai, quando é no colo do útero, qual é a opção de tratamento que a gente tem? Então, as ectópicas que não são tubárias, que são mais raras, elas são, assim, muito 880. Algumas são muito perigosas, do tipo, se a gente não faz diagnóstico, como, por exemplo, aquelas ectópicas que estão no cornuais ou que a gente está falando que são muito próximos das artérias uterinas, porque elas às vezes estão lá no corno uterino, a gente não fez diagnóstico, e na hora de fazer o ultrassom é muito próximo do início da cavidade, né? É aquela gestação ectópica que às vezes só vai sangrar mais pra frente, ou que abre o quadro rompendo com 15, 16 semanas, e é sangramento pesado, porque a localização é muito próximo da onde passa aí as artérias uterinas, né? Então o bicho pega. Então, assim, quando a gente tem suspeita, a ideia é a gente tentar fazer diagnóstico com ultrassom, mas se a gente tem uma dificuldade de fazer ultrassom, às vezes a gente pede até ressonância, a gente usa um ultrassom 3D e a gente tenta fazer o quê? Metrotexato local. A gente chama o pessoal da rádio intervencionista, eles vêm com uma agulha, vêm guiado, e eles aplicam o metrotexato local. Ou então a gente pode indicar fazer uma ressecção em cunha. Agora o que a gente tem que tentar ao máximo fazer é diagnóstico antes que rompa, porque quando rompe, por exemplo, uma gestação cornual, aí o negócio é feio, muitas vezes vira esterectomia. Do colo que você me falou, né? O colo é a mesma coisa, o colo sangra pra dedéu. E o diagnóstico, ele depende muito do ultrassom. E o ultrassonografista precisa enxergar realmente o orifício interno e o orifício externo, porque às vezes a gente fica na dúvida, será que ela tem um colo curto? Será que se a gestação tá, tipo, vai eliminar? É um abortamento que tá eliminando? Mas não, tá aderido ali. E a gente tem aquele sinal do colo em tonel, né? Que é aquele colo bem bojudão. A gente vai examinar, é um colo bem bojudo clinicamente. E o problema é que se a gente puxa, ou se a gente faz uma curetagem, teve infiltração, sangra pra dedéu. Então, quando é uma ectópica de colo, a gente tenta fazer também aí metrotexato local ou sistêmico, tá? Pra gente diminuir as chances dessa paciente ter esse sangramento absurdo. Vou curetar. Não é legal, tá? Então, algumas pessoas pensam em fazer... Quando a gente vai pensar em cirurgia, a gente às vezes pensa em esterectomia para uma paciente que tem prole constituída. E a gente tenta manter aí o útero de uma paciente que tem desejo reprodutivo. Cicatriz cesárea. A gente sabe que o mais legal também é fazer o metrotexato em loco com a ajuda da radiointervencionista. Às vezes não é o suficiente, a gente pode fazer metrotexato sistêmico, aí é uma dose maior. Lembrando que é um quimioterápico, mas uma dose um pouquinho maior. Não rolou, aí a gente pode pensar em fazer, dependendo se a anidação faz com que essa ectópica vá para dentro do útero, né? Seja para dentro, não invadiu externamente, a gente pode fazer uma histeroscopia ou às vezes a gente pode fazer uma cirurgia aberta e a ressecção em cunha da região da cicatriz cesárea, ou às vezes a gente tem que fazer uma histerectomia. Quando a gente pensa numa gestação abdominal, por exemplo, né? Quando ela evolui e a gente faz o diagnóstico, o que os nossos manuais do Ministério da Saúde orienta, da Febrasgo também, que teoricamente a gente deveria fazer a interrupção no momento da descoberta. Bom, e aí, se você descobre na periviabilidade, porque eu já vi ectópica abdominal que foi diagnosticada com 36 semanas, Jader. Minha residência, encaminharam uma paciente que descobriram que era uma ectópica abdominal, tinha 35 semanas. Nossa. Você entendeu? E nasceu bem. E eu instrumentei essa cirurgia, essa laparotomia, porque não foi uma cesárea, né? Sim. E eu nunca vou esquecer na minha vida. E a orientação é que a gente interrompa, porque tem chance de romper bolsa dentro da cavidade abdominal, da gente fazer uma brida de machucada. Imagina, o bebê tá mexendo ali, aí rompe bolsa no meio do intestino e o negócio sangra pra caramba e descola. Então, só nessa periviabilidade que às vezes a gente mantém essa paciente em observação. Mas a ideia é resolução da gestação no diagnóstico pelo risco da paciente. Sim. Mas sim, já vi ectópica abdominal que nasceu e nasceu bem e nem foi pra UTI neonatal. É isso aí, é vivendo e aprendendo, né? Cada dia Cara, a gente fica pensando, foi né? meu último dia de CO do R3, Jader. Eu falei, cara, eu sou tão pé frio, que meu último dia de CO do R3 foi uma gestação abdominal. E o melhor, né? Bom, eu era R3, mas eu instrumentei a cirurgia, porque era tão, assim, só a coordenação e, assim, a sala parecia uma loucura. E eu, toda feliz, que eu tava lá instrumentando a laparotomia, né?
da ectópica. E a paciente tinha, nunca vou esquecer, uma tatuagem gigantesca na barriga. E aí, todo mundo saiu. Quem fechou a pele? Quem ligou todos os pontos? Fui eu! Foi mais demorado eu fechar a pele, porque fui muito caprichosa. Eu ficava tentando manter a tatuagem bonitinha. Eu falava pra ela, vou manter a tua tatuagem bonitinha. E pra gente deixar tudo bonitinho, porque ela não... Imagina, ela sabia que ela tava grávida, ela fez acompanhamento pré-natal, tudo direitinho. E de repente, em 4 dias, ela descobriu que a gravidez não tava no útero, que a placenta tava no fígado, que ela ia fazer uma cirurgia de emergência. Olha só. Olha esses casos, né? O que é, não é... Quando é pra ser, né? Com certeza. E o mais legal, a placenta dequitou, a gente tinha bisturi de argônio, cauterizou o fígado com maior tranquilidade, a equipe do fígado toda lá, a equipe da gastro, sobrou quase nada, e a paciente dequitou a placenta. Olha esse caso. Muito maluco. Fígado geralmente é um órgão que sangra, né? Então, olha só, vê só que foi... Tinha, assim, juro por Deus, não sei quantas equipes esperando pro pior. E foi, assim, muito tranquilo. Acho que o mais difícil foi fechar a pele por causa da tatuagem. Muito bom, adorei. Muito bom, olha, gente... Gostei muito aí do nosso bate-papo, acho que foi muito bacana, assim, foi muito leve, né? Acho que é um tema que realmente interessa a todos nós. Então, vamos estar sempre aí à disposição de vocês, escrevam pra gente aí o que vocês tiverem de dúvidas, continuem nos acompanhando aí pelo canal. E não esqueçam de sempre compartilhar aí o que tiver de caso diferente que vocês tenham visto também, sempre compartilhem com a gente. Muito obrigado. Até a próxima, tchau.